O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se. Costumo dizer para uma homilia de 14 segundos. Eu aprendi com o Papa São João 23, a vocação é o milagre do encontro de duas vontades. Quando duas vontades se encontram, acontece a vocação. E aprendi com o beato João Paulo I que a vocação é sempre iniciativa de Deus. Se Deus não der o primeiro passo, nós não iremos a lugar nenhum. E eu queria provocá-los, só um pouquinho. Você virasse para a pessoa que está do seu lado direito e esquerdo e perguntasse, você sabe qual é a sua vocação? Até mesmo os que não têm cabelo ficam se sentindo provocados com esta pergunta. É claro que, certa altura da vida da gente, a gente já deveria termos a resposta a esta pergunta na ponta da língua. Mas será que é bem assim? Talvez não seja. Talvez não seja. E um dia, participando de um encontro, de um retiro de carnaval, foi falado de vocação, o Frei Carmelita fez a seguinte pergunta, que até hoje eu tento responder. Não foi bem uma pergunta, foi uma provocação. Disse assim, Senhor, se queres, pode me chamar. E se me chamar, eu vou. Aprenderam? Repitam. Escutou o que você falou? Ele vai chamar. Porque ele já escutou. E você disse. E eu sou testemunha.
Você disse: Senhor, se queres, pode me chamar. E se me chamar, eu vou. É esta, né, a realidade. O milagre do encontro de duas vontades. E o Senhor chama? Pode ter certeza que chama. Penso que as leituras, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, vêm de encontro a essa realidade. Josué faz uma proposta para o povo. E a proposta de Josué é interessante porque na terra onde eles estão, que seria, né, passos para a terra prometida, existia cultos a diversos deuses. Adoravam e buscavam outros deuses. E dentre os deuses, Josué faz a seguinte proposta, que exige do povo uma decisão. A quem vocês querem servir? Quanto a mim e ao meu povo, traduzido família, né? Mas quanto a mim e ao meu povo, nós serviremos ao Senhor. A resposta exige uma decisão. Né? Uma decisão que não é eterna. É uma decisão que tem que ser renovada todos os dias. Servir a Deus e a ninguém mais é uma decisão que tem que ser renovada todos os dias. Não é uma decisão que você tomou, uma vez tomada, vale para a vida eterna. Não. É uma decisão que tem que ser tomada todos os dias. Todos os dias nós precisamos escolher o Senhor. Todos os dias nós precisamos estar com o Senhor. E aí vem o Evangelho, que é o final do capítulo 6. São 5 domingos, exceto o domingo passado, porque domingo passado foi celebrado a festa da Assunção. Mas foram 5 domingos onde nós meditamos o capítulo 6 do Evangelho de João. E para a gente entender o texto de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no Evangelho de domingo passado. Quando começa dizendo assim: muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Por que eles estão dizendo dessa maneira? Qual que é a palavra que eles estão falando aqui? Porque é a palavra dura. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus anunciou que ele é o pão vivo descido do céu, e quem não comesse a sua carne, não bebesse o seu sangue, não teria vida. É isso que os discípulos estão dizendo, que esta palavra é dura. Só que Jesus não alivia. O que eu mais gosto é a sequência dessa palavra. Jesus não alivia. Porque, como Jesus disse isso, muitos dos discípulos começaram a ir embora. Começaram a fugir. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando vires o Filho do Homem subindo para onde estava antes? E diante disso, Jesus vira para os discípulos, quando vê os judeus e os discípulos indo embora, Jesus vira para os discípulos e pergunta assim: e vós, não quereis ir embora também? Porque se é um de nós que fala isso, e as pessoas começam a desistir, a gente vai atrás e tenta convencer. Não vá, fique, não é bem assim, vamos conversar, vamos analisar, vamos ver. Mas Jesus não alivia, não, Jesus não faz desconto, não. Jesus vê a turma fugindo, indo embora, e ele vira para os discípulos e pergunta: e vós, também não quereis ir embora? E a resposta é Pedro quem dá. A quem iremos, Senhor?
Só tu tens palavras de vida eterna. Não tem outro. Não tem outro que possa nos oferecer tudo o que o Senhor Jesus está nos oferecendo. Mas isso também é uma decisão. Isso também é uma decisão. Então, como Josué disse para o povo, a quem vocês querem servir? Jesus repete, e vocês também não querem ir embora? Eu faço uma outra metáfora para ilustrar isso. Né? Porque depois que a gente se coloca no caminho, seguindo Jesus, às vezes, no meio do caminho, dá vontade de desistir. Ou se a gente desistir, talvez não. Mas a gente pensa assim, Senhor, se eu soubesse disso, quando me chamou, eu não tinha aceitado. Se eu soubesse que ia acontecer isso, eu não tinha aceitado. E aí o Senhor ri para nós e fala assim, por isso que eu não te disse. Mas é mais ou menos assim, imagine você estando no meio do mar, exatamente no meio do mar. Não faço nem ideia como que faz para saber onde fica o meio do mar. Mas imagine que você está lá no mar adentro, lá no meio do mar, e de repente você está cansado, desistiu, você não quer mais. Você tem duas opções. Vê qual opção você escolheria. Primeira opção, você está dentro de um barco, não está num navio não, viu? Está dentro de uma barquinha, né? E o vento está soprando. Aí você tem duas opções. A primeira, pula da barquinha e vai nadando. A segunda, fica dentro do barquinho e vê o que vai acontecer. Você tem duas opções. Você está no meio do mar, você escolhe. Está cansado? Pula da barquinha e vai nadando. Você acha que você consegue chegar lá, na margem? Pode ir, fica à vontade. Ou fica na barquinha e vê o que vai acontecer. Se você tivesse que escolher, o que você faria? Opa, não faz isso não. Eu escolheria ficar na barquinha. Sabe por quê? Porque na barca tem salva-vidas. No mar, eu não sei se eu tenho força suficiente para chegar nadando até a margem. Lá que a baleia me coma, né? Igual com Jonas lá, né? Sabe? Prefiro ficar. Prefiro ficar. É mais ou menos o que Pedro está dizendo para Jesus. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens. Só tu é conta do padre. No texto não tem só. Tu tens palavras de vida eterna. Então, Jesus, ele nos chama, nos sustenta. Ele cuida para que tudo aconteça, não do jeito que nós queremos, que nem sempre é do jeito que nós queremos, mas é do jeito dele, no tempo dele, como ele quiser. Nós aceitamos este convite, somos por ele fortalecidos e somos por ele enviados, para que o mundo possa conhecer aquele que verdadeiramente mudou a nossa vida. Aquele que mudou a nossa vida. E que hoje, com muita alegria e piedade, nós aproximamos dele, porque ele mesmo veio até nós. A iniciativa é dele. Se ele não tomasse a iniciativa, nós não iríamos a lugar nenhum. É ele que tomou a iniciativa. E se dá a nós na Eucaristia, permanecendo, né, em nós. Em nós. É nós que muitas vezes
não nos damos conta desta maravilhosa manifestação de Deus, grande amor de Deus por nós. Então nós queremos nos alimentar do seu corpo, do seu sangue e seguir o nosso caminho, fazer aquilo que Ele deseja e produzirmos frutos onde Ele nos enviar. E se Ele der conosco o primeiro passo, podemos ir tranquilo e não tem perigo. Se Ele der conosco o primeiro passo. E Ele dá o primeiro passo e nos convida também a nos entregar. E aí a gente pode dizer: a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Compreendemos isso e nos colocamos à disposição. Aí você entende por que o padre começou a homilia com a frase: Senhor, se queres, pode me chamar. E se me chamar, eu vou. Não adianta você que ficar quietinho, fazer que você não falou isso, porque você já falou lá no início. Para ele basta uma vez só. Já é o suficiente. Uma única vez. Então nos lancemos e confiemos. Deixe que o Senhor realize o resto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.